Um advogado foi assaltado. Ele estava a caminho de um clube de tiro. Municiou o seu equipamento. Foi atrás do roubador. Lhe deu voz de prisão. Quando este roubador tentou sacar uma arma, momento em que foi alvejado, neutralizado. Será que essa ação é legítima? Você pode ter uma atitude como essa? Quais serão as consequências suportadas? Se está chegando no canal agora, não me conhece, meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor de armamento de tiro e atleta profissional de tiro. Bom, meus amigos, a primeira coisa que precisa ficar clara é, neste caso em questão, não sou eu o advogado que reagiu a este assalto. Graças a Deus. Eu postei no meu Instagram e várias pessoas entenderam que eu era o advogado em questão. E graças a Deus não fui eu que me envolvi nesta ocorrência. Ok? Graças a Deus está tudo bem comigo, não fui roubado, não me envolvi nessa situação. Então, primeiro ponto que precisa ser esclarecido. Vou aproveitar este caso para comentar com vocês quais podem ser os possíveis desdobramentos desse caso, pois o que aconteceu com este advogado pode acontecer com todos nós a caminho do clube de tiro. Vamos lá. Primeiro ponto, vou colocar a reportagem aqui para a gente assistir junto e depois eu vou fazer alguns comentários. Vamos lá. Bom, meus amigos, vamos lá. Como vocês puderam ver, conforme noticiado pelo repórter, este advogado ia em direção ao clube de tiro, momento em que foi assaltado. O roubo se perpetuou, aconteceu, se concretizou, e este roubador saiu em direção ao terminal. Momento em que, conforme noticiado, já deixo claro que eu não tive acesso ao boletim de ocorrência, mas, conforme noticiado ali pelo repórter, ele municiou a sua arma de fogo e foi atrás deste marginal, deste bandido, para tentar prendê-lo, para tentar recuperar os pertences que haviam sido subtraídos. Meus amigos, primeiro quero deixar claro que todos do povo têm o direito, isso está na Constituição Federal, de prender uma pessoa em flagrante delito, um bandido em flagrante delito. Então, se você flagrar alguém cometendo um crime, você tem o direito de prendê-lo. Só que quando você fala parado, você está preso, apontando o dedo, eles costumam não obedecer. Quando você tem um equipamento mais ou menos como este daqui, para falar parado, você está preso, costuma ter mais eficácia, tá? Então todos do povo podem prender, mas não são todos do povo que estão ali munidos com o equipamento necessário para fazer com que esse marginal pare. No momento em que lhe foi lhe dada a voz de prisão, conforme noticiado, ele levou as mãos à cintura tentando sacar o seu armamento. Momento em que o advogado, neste caso o atirador, que também é atirador esportivo, efetuou disparos, cessando esta injusta agressão. Então muitas pessoas estão falando, ele tá ferrado, porque o roubo já havia ocorrido, e ele foi e atirou pelas costas, nem sabemos onde pegou os disparos. Mas as pessoas já saem falando um monte de coisas como se especialistas fossem de algo que elas não sabem coisa nenhuma. Então, vamos lá. Se a ação aconteceu como noticiado pelo repórter, ele tem o direito de dar voz de prisão. Esse é um direito de todos os cidadãos, ok? Ele fez isso. A partir do momento em que ele deu essa voz de prisão e o roubador levou a mão à cintura onde estava guardado o seu armamento, nasce, vamos dizer assim, o direito à legítima defesa desta pessoa que está ali dando essa voz de prisão. Ela não precisa esperar que essa arma seja sacada, que seja disparado ou qualquer besteira que você já tenha ouvido nesse sentido em relação à legítima defesa, ok? A agressão tem que ser injusta, ela tem que estar acontecendo imediatamente naquele momento, contra si ou contra outrem, que é exatamente o que foi noticiado. Agora, ele poderia municiar esse armamento para usá-lo para dar voz de prisão para esse roubador? Eu entendo que sim, era o meio ali que ele tinha disponível naquele momento. Agora, quais são as consequências jurídicas que ele pode suportar? Eu já comentei isso outras vezes aqui no canal e vocês precisam entender. Vamos supor, tá? Estou supondo de que essa arma já estivesse a pronto uso, de que ela não tivesse sido municiada naquele momento.
uma coisa é o fato, o homicídio, outra coisa é o porte desta arma. O que eu quero dizer com isso? Pode ser reconhecido a legítima defesa quanto ao crime praticado de homicídio, porque um crime foi cometido. O homicídio, tá lá, 121 do Código Penal. Matar alguém é crime, ponto. Só que existe os excludentes de licitude. Eu tenho um vídeo completo aqui no canal sobre a legítima defesa e os excludentes de licitude, ok? Então, há a presença de um excludente de licitude, que é a legítima defesa, que exclui a ilicitude e aquele crime deixa de ser considerado como tendo sido praticado um crime, ok? Então, uma coisa é a legítima defesa em relação ao homicídio, outra coisa é o porte deste equipamento. Como disse, estou supondo, imaginando uma situação aqui com vocês, que se essa arma já estivesse a pronto emprego. Ele poderia ser absolvido por um crime, nem mesmo ser julgado por esse crime, ser reconhecido a legítima defesa, e responder pelo porte ilegal de arma. Neste caso, ao que tudo indica, essa arma não estava a pronto uso e foi colocada a pronto uso no momento de necessidade. Então, o promotor de justiça, ele vai entender que esta ação foi legítima ou não, nós não temos como saber. Mas que fique claro que são eventos distintos. Não é necessariamente um atrelado ao outro. Não é porque você está cometendo um porte ilegal, deixando claro que eu estou exemplificando, eu não estou falando que foi isso que aconteceu nesse caso. Não é porque você decidiu cometer um porte ilegal de arma que a sua ação que freou uma ação criminosa, no caso um homicídio, uma tentativa de homicídio, após um fato criminoso, com a presença do excludente de ilicitude da legítima defesa, não significa que ela está invalidada porque você decidiu portar ilegalmente. Você pode ser reconhecido em relação a esse crime e não responder esse crime e responder o crime de porte ilegal de arma. Eu não estou falando que é isso que vai acontecer nesse caso, eu estou apenas mostrando para vocês a diferença entre as duas situações. Então, se você decidir portar uma arma ilegalmente, é isso que você precisa entender. Não significa que a ação, a utilização deste equipamento já será automaticamente invalidada ou você não será reconhecida a sua legítima defesa porque você decidiu portar essa arma ilegalmente, ok? Isso ficou claro? Eu, Andrei, entendo que essa é uma ação completamente legítima. Naquele momento, era o meio que ele tinha para exercer ali o direito de cidadão previsto na Constituição Federal de prender quem está em flagrante delito. Não é um equipamento que tem essa destinação, assim como um veículo não tem a destinação, mas um veículo poderia ser usado para, por exemplo, atropelar este roubador. Então, há um desvio de finalidade, mas isso não invalida toda a ação e eu não vejo nenhuma prática criminosa nesse caso. Inclusive, aproveito para parabenizar aí o meu colega de profissão que cessou essa injusta agressão e esse daí eu tenho certeza, com certeza, que não roubará mais ninguém. Então agora, meus amigos, eu vou pedir que você compartilhe muito esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, porque tem um monte de gente falando um monte de besteira por aí, já condenando essa pessoa, levantando teses que não existem, sem nenhuma experiência jurídica. Eu até entendo que muitas vezes as pessoas não fazem isso por mal, mas a pessoa não fala por mal, mas a outra pessoa escuta ou lê em um grupo de WhatsApp e toma aquilo como verdade absoluta. Então é importante a gente ter uma análise técnica, que é essa que eu acabei de fazer aqui para vocês, com base jurídica, para que vocês entendam algo tão importante que é o reconhecimento de uma legítima defesa após uma reação armada, já que a grande maioria do meu público aqui tem acesso às armas de fogo. Conto com o apoio de vocês para propagar as informações aqui prestadas. Esse foi o recadinho de hoje. Andrei Blanco, Portal Armamentista. Tamo juntos. Até quando? Não sabemos.